Olá, aqui estamos de volta, né? Precisamos dar continuidade no nosso conteúdo, precisamos dar continuidade nessa história da controladoria e transparência dos recursos públicos. Então, pessoal, na mesma perspectiva que nós estávamos falando de procedimentos e papéis do trabalho de auditoria, nessa aula nós vamos falar das etapas de auditoria, tá? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa organização, dessa sistematização dos papéis de trabalho da auditoria, a auditoria também ela é definida em etapas e hoje a professora traz para vocês essas etapas da auditoria para a gente ver como realmente segue essa sequência. Vocês viram que a gente está traçando um caminho bem bacana para vocês. Falamos da fundamentação da auditoria, né? Falamos dos tipos de auditoria, falamos do profissional da auditoria, falamos da sistematização dos procedimentos e papéis de auditoria, agora estamos falando da etapa de auditoria. É preciso que todos esses momentos fiquem bem definidos, bem entendidos por vocês, para que nós possamos, pessoal, dar continuidade, para que nós possamos entender de fato esse caminhar, tá? Então, eu conto com vocês. Então, nessa aula, nós exploraremos as etapas fundamentais do processo de auditoria. O planejamento, olha essa palavra fortíssima na nossa aula, planejamento adequado é fundamental para garantir a eficácia e a eficiência dos trabalhos do auditor. Então, nessa perspectiva, pessoal, dessa organização, desse trabalho do auditor, veremos como esse profissional deve adquirir conhecimento sobre a entidade auditada, avaliar os riscos, planejar procedimentos e documentar todo o processo. Então, essa aula ela vai fornecer uma visão abrangente para nós dessas fases do planejamento, da execução, até chegar no relatório e no parecer. Lembra que eu já falava disso para vocês na aula passada? Então, como ênfase especial na importância do planejamento, como ênfase fundamental nessa aula, nós vamos falar do planejamento, que esse planejamento é o sucesso para o trabalho da auditoria. Então, planejar significa antecipar tudo o que vai acontecer, não é isso? Planejar é o caminho certo para qualquer ação, ainda mais quando se trata de uma ação de auditoria. Então, é fundamental que nós tenhamos um planejamento muito eficiente. Então, vamos ver como é que isso funciona? Continuando aí. Vamos ver o objetivo e introdução do planejamento de auditoria. O auditor, pessoal, ele deve levar em consideração essas etapas, que é a identificação dessas etapas, o conhecimento prévio daquilo que ele vai auditar. O conhecimento ele é fundamental para o auditor, pois antecipa o que ele irá auditar. Entende isso? Ele irá auditar, então quer dizer, ele precisa fazer algo que realmente ele tenha muita certeza daquilo que ele está fazendo. Então, ele precisa de um conhecimento prévio para isso. E o planejamento estratégico. Ele planejar a auditoria quer dizer, ele está antecipando, ele está prevendo, ele está trazendo aquilo organizadamente, sistematicamente, o que irá acontecer na auditoria e que momentos que sejam necessários, ele vai redimensionar, ele vai, né, ver a melhor forma possível de executar essa auditoria. Por quê? Quando fala planejamento estratégico, é a gente ter estratégias para melhor executar uma determinada ação, principalmente quando se diz, quando se fala, né, em auditoria, ok? Então, aí nós trazemos para vocês mais um slide que fala das fases do planejamento de auditoria. Então, vamos lá. Fases do planejamento de auditoria. Como que a gente vai planejar fazer esse planejamento, planejar essa auditoria? Vamos seguir algumas fases. A primeira fase, análise geral.
depois análises específicas e depois elaboração do plano. Tá vendo? A sistematização do trabalho do auditor, é isso que a auditoria tem que estar pautada, tem que estar baseada, é nesse planejamento para obter resultados desejados, para obter resultados que venham de encontro com o objetivo dessa auditoria. Então, a análise geral, pessoal, é o primeiro momento. Vocês vão ver depois o que é essa fase do planejamento de auditoria e análise geral. Depois, a análise específica e depois o produto da auditoria, que é a elaboração do plano. Aliás, que é a elaboração do plano, que dentro da elaboração do plano está a fase da conclusão, que é a fase da emissão do produto da auditoria. Ok? Então, lá no material base, tem isso bem explicado para vocês, e vocês vão realmente conhecer isso com mais detalhe, ok? E aí, primeiro, conhecimento sobre a empresa, que é uma etapa, né? Eu vou conhecer a área financeira, a área contábil, a área operacional. Então, cada área dessa vai me trazer informações relevantes para o meu trabalho de auditoria, tá? A área financeira, ela traz ali a análise do fluxo de caixa, os recursos gerados, credores, banco, problemas de liquidez, os principais investimentos. A área contábil, ela verifica os princípios contábeis adotados, a uniformidade na aplicação desses princípios, a preparação das demonstrações contábeis, se realmente está de acordo com a legislação, tá? E a área operacional traz exames de aquisições de baixas, de ativos, estoques obsoletos, ou novos produtos, planejamento de inventário físico anual, traz os procedimentos, a parte operacional da empresa. Lembrando que cada empresa é um organismo diferente, então o auditor precisa conhecer isso referente a cada empresa ou a cada órgão que será auditado, ok? Continuando, vamos falar sobre a avaliação do sistema de controle interno. Toda empresa tem um controle interno, né, pessoal? Então, o que é isso, professora? O que é esse controle interno? É um conjunto de rotinas para garantir o controle contábil e administrativo, protegendo elementos patrimoniais e produzindo dados confiáveis. Então, o controle interno quer dizer aquele departamento que ele vai controlar as operacionalizações dentro da empresa, para saber se, de fato, essa rotina da empresa está dentro dos padrões que devem estar dentro das normativas. Exemplo, lá no órgão público, precisa-se de tudo que for fazer na contabilidade ou na parte administrativa, consultar as normas para saber se realmente está dentro das normas, né? Consultar orçamento, enfim, consultar tudo isso para ver se realmente está sendo operacionalizado dentro dos padrões e dentro das normas que devem ser, para que se tenha um controle e uma transparência desses recursos que estão sendo gastos ou aplicados em alguma coisa, ok? Então, isso é a definição desse controle interno dos departamentos ou da empresa. Objetivos de avaliação, então, é identificar a adequação, a necessidade de ajuste, a falta de objetividade das normas e possibilidade de ocorrência de erro. Então, os objetivos da avaliação desse controle interno é justamente fazer essa verificação. Se não estiver dentro das normas, vamos voltar, vamos fazer de acordo com a legislação, vamos retomar essa ação, ok? Para que realmente ela esteja dentro do que está preconizado na legislação. Métodos avaliativos, aplicação de testes de observância, leitura de manuais internos, conversas com funcionário e inspeções físicas. Então, tudo isso, pessoal, são métodos de avaliação para saber se a gente está, de fato, seguindo aquilo que a legislação preconiza para os órgãos públicos e, na iniciativa privada, aquilo que está de acordo com o que a empresa propõe, ok? Então, vamos lá. Avaliação do sistema, aliás, perdão, análise dos riscos de auditoria. Também, peraí, deixa eu ver se eu não pulei aqui uma. Não, pulei não. Pensei que eu tivesse pulado um slide, mas está tudo bem, está tudo na ordem correta. Vamos lá. Para isso também, a gente
tem nesse planejamento de auditoria análise dos riscos. Lembra que eu falei para vocês que a auditoria não isenta totalmente dos problemas e tudo. Enfim, nessa perspectiva, nós também temos risco dentro da auditoria. Então, são os riscos que a gente precisa prever no planejamento, riscos inerentes, possibilidade do saldo de uma conta conter distorções, independentemente do controle interno. De repente, a gente corre esse risco na auditoria. Olha, o saldo da conta caixa ou da conta estoques, enfim, está aqui um saldo e agora nós auditamos e vimos que está um saldo diferente. E, às vezes, esse saldo diferente é um risco que a gente corre na auditoria. E aí depois nós voltamos lá no demonstrativo contábil e vamos perceber que o saldo correto é aquele que estava anteriormente estabelecido no demonstrativo contábil. Quer dizer, são riscos que se corre, né, pessoal? E quer dizer, todo o trabalho há um risco, sim, não, vários riscos, né, de se encontrar no meio do caminho. Riscos de controle, possibilidade de os sistemas contábeis e do controle interno não prevenirem ou destacarem erros significativos. Então, quer dizer, a auditoria pode também se deparar com um grande risco de que o controle interno daquele órgão fez vista grossa para alguns erros. Então, a auditoria vai colocar isso muito evidentemente lá no seu relatório, no final da auditagem. Tá? Risco de detecção, possibilidade de que os procedimentos de auditoria não detectam erro ou classificação indevida significativa. Imagine que o auditor pegou uma amostra para fazer a auditoria numa amostra de um determinado segmento da empresa, e aí, nesse segmento, não houve detecção de nenhuma irregularidade. Porém, em outra amostra, no mesmo segmento, pode haver esse erro muito inerente à parte fiscal, à parte contábil, enfim. Então, é um risco que a auditoria corre, esse risco de detecção. Por quê? Porque ela não vai detectar 100% de todos os problemas da empresa, conforme nós já vimos, ok? Então, vamos lá, turma. Elaboração do plano de auditoria, mais uma forma de sistematizar os trabalhos do auditor. Para fazer essa auditoria, vamos elaborar um plano. Esse plano faz parte, sim, desse planejamento. Como faz, né, pessoal? Toda vez que a gente vai planejar, nós vamos colocar no papel. Peraí, vamos fazer isso, vamos fazer um plano de ação, não é assim? Vamos fazer uma rota. Por exemplo, a professora, para aplicar essa aula para vocês, fez uma rota de aprendizagem, onde tem várias etapas. Assim é com a auditoria. E cada etapa é importante para o trabalho, para o todo, para o resultado final. Entendem isso? Então, vamos lá. Na elaboração do plano de auditoria, nós vamos colocar a descrição do auditado, quer dizer, o objetivo social, a estrutura organizacional. Quer dizer, nós vamos pegar aqui a descrição da empresa, colocando tudo isso e o que está sendo auditado e qual que é essa fundamentação desse momento que nós vamos auditar. Então, isso nós vamos trazer na descrição desse elemento, descrição do auditado. Segundo, indicadores financeiros. A descrição, principais indicadores para a revisão analítica. Você quer, quais são os indicadores financeiros que você quer auditar? Ou que você precisa auditar, que é, de fato, a demanda da empresa ou do órgão. Você vai definir lá no seu plano de trabalho. Práticas contábeis. Quais são as práticas contábeis que você vai utilizar no seu trabalho de auditoria? Então, você vai descrever todas essas práticas contábeis, considerando tudo dentro da legislação, tá, pessoal? Que práticas contábeis, todas elas estão preconizadas nas legislações, não podemos fugir disso, tá? Áreas-chave, identificação da área de maior relevância e risco. Então, quer dizer, se foi solicitado uma auditoria, ou está sendo feita uma auditoria, ou está sendo feita auditoria diária, né, num departamento, então, quer dizer, qual que é a área que a gente corre maior risco? Valor, como foi o processo de licitação, tudo isso vai ser auditado diariamente quando for um auditor como que é, da área governamental, ele vai estar fazendo isso todo dia. Então, chegou, por exemplo, uma nota para ser paga, peraí, nesse processo, ele vai ver
todas as etapas desse processo se realmente foram cumpridas de acordo com a legislação. Tá? Então, isso é um plano de auditoria, isso é uma forma do trabalho de auditoria que o auditor daquele órgão, ele faz todos os dias. Então, para ele fazer essa auditoria todos os dias, ele tem essa sistematização dessas áreas chaves e do que é, de fato, relevante para o trabalho dele. Bem, continuando, vamos lá, pessoal. Programa de auditoria também é o que a gente acabou de ver em todos os slides, né? Também relevante para o nosso estudo, também relevante para nós pensarmos nessa questão da forma de fazer planejamento na auditoria, como que nós vamos fazer esse planejamento de auditoria através desse programa que nós vamos estabelecer inicialmente para que a gente tenha um serviço eficiente, que a gente tenha uma auditoria que, de fato, ela venha ao encontro da necessidade do órgão, da empresa, seja lá do campo que está sendo auditado. Então, para isso, nós fazemos, sim, esse planejamento, esse programa de auditoria. Isso é muito importante. Anteciparmos todo o trabalho que nós teremos lá nessa auditoria. Para quê? Para que a gente consiga alcançar o objetivo dessa auditoria. Então, nesse programa, nesse planejamento da auditoria, precisamos definir os objetivos. Por quê? A finalidade é qual que estamos fazendo esse trabalho? Então, a definição de objetivos. Aí precisamos desses procedimentos detalhados nesse plano de auditoria. Vamos detalhar o que a gente vai auditar, de que forma a gente vai auditar, quais as etapas que nós vamos seguir. Então, colocar isso de fato bem definido, tudo isso que a gente viu na aula passada e nessa aula, né? Quais os papéis que eu vou utilizar, quais os procedimentos que eu vou utilizar. E, para além de tudo isso, de pensar essa auditoria no todo, vamos pensar também no cronograma dessa auditoria. Bom, eu vou iniciar quando e vou terminar quando. Quer dizer, esse trabalho, ele tem início e tem fim. Normalmente, as auditorias, elas são bem rápidas. Nós não temos aí um semestre para fazer auditoria. Imagine se nós temos uma distorção de valores dentro da empresa e nós vamos levar aí 6 meses para chegar com a conclusão de uma auditoria. Não podemos. Então, nós precisamos ser eficientes, mas sermos ágeis no processo de auditagem. Então, pessoal, vamos definir o cronograma e depois o controle e revisão. Tá? Então, essas são partes importantes para definir um programa de auditoria, entre outras, mas desde que tudo esteja alinhado e que tudo esteja dentro da legislação. Tá, pessoal? Então, é importante que nós observamos as legislações para proceder à nossa auditoria. E aí, trago aqui as referências para vocês que utilizamos nessa aula, tá? Se quiserem ver mais, além dos materiais que foram disponibilizados para vocês, se quiserem fazer mais alguma leitura. E ao fazer as leituras, se tiverem dúvidas, conte conosco, nos chame, nos provoquem, mande uma mensagem, tá? Estamos aqui para atender vocês, porque cada um de vocês importa muito para nós, tá? E essa equipe foi formada para estar aqui à disposição de vocês. Então, vamos entender de auditoria, vamos entender de procedimentos de auditoria, vamos entender de cada aula, não vamos deixar nenhuma aula escapar. Professora, você está me preparando para ser um auditor? Não, eu estou te preparando para mostrar a você como é feito o processo de controladoria e de transparência dos recursos públicos, que nós vamos chegar a um momento que vamos definir nosso trabalho, nossas aulas, nosso trabalho só para a iniciativa pública. Então, eu não estou preparando você para ser um auditor, eu estou trazendo conhecimentos para você sobre essa técnica para trazer controle e transparência dos recursos públicos. Espero que você venha comigo e que a gente tenha muito sucesso no final de cada aula e no final da nossa disciplina. Abraço a todos e até a próxima aula.